E eu venho contando aqui, dia de sábado, as parábolas de Jesus Cristo. Nós já devemos estar aí na 16ª. Se você não ouviu nenhuma, vai lá no YouTube que você vai ver. São sensacionais as parábolas de Jesus Cristo. Sabe por quê? Às vezes você diz que você é cristão. E para você ouvir isso daqui, viu? É para qualquer pessoa. Só que nem todas vão entender. Nem todas vão entender. Isso não é agora, desde a época de Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? Às vezes as pessoas falam assim, mas por que Jesus não falava claro? Ele falava claro. Só que nem todas entendem. Porque a parábola, ela é um recado para os filhos. E nem todas as pessoas são filhas de Deus. Até os filhos, às vezes eles não entendem o que o pai fala. E sabe o que é interessante? As pessoas perguntaram assim, mas Jesus, por que você fala por parábolas? Aí ele diz que é porque alguns vão ouvir, mas não vão entender. Aí você fala assim, mas então quer dizer que Jesus ele seleciona as pessoas que ele quer entender? Não é isso. A palavra é para todo mundo. E quem é que faz a seleção? A própria pessoa. É a própria pessoa. A palavra é para qualquer um. Só que nem todas vão entender. E mesmo não entendendo, elas não buscam. Aí o que acontece? A pessoa ela diz que acredita em Deus. Mas essa é uma loucura da cabeça do ser humano. Ela diz que acredita em Deus. Mas nunca pegou a palavra de Deus para ler. Não tem interesse. Ela nunca ouve e nem entende, nem procura entender. Ela só diz que ama Jesus Cristo. Mas ela não sabe nada do que Jesus ensinou. Ela pensa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, um homem bom. E por que a pessoa pensa isso? Porque ela não conhece Jesus. Então, se você quer conhecer um pouco mais, as parábolas de Jesus Cristo. E hoje é o seguinte, olha, sem mais enrolação, hoje eu vou contar para vocês uma parábola que talvez você nunca tenha escutado na sua vida. Por quê? Porque é uma das parábolas mais complicadas no cristianismo. É uma das parábolas que, às vezes, as próprias pessoas, os líderes religiosos, às vezes não contam. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas vão interpretar de uma forma errada. Às vezes, muitos que leem não conseguem compreender. E eu vou falar para vocês aqui sobre a parábola do mordomo infiel. Pense em uma parábola sensacional. É essa. Eu vou ler para vocês. Em algumas Bíblias está escrito assim, o administrador astuto. Tá bom? Vou ler para vocês. Vamos lá? Vamos começar? Para quem quiser saber, ela está no livro de Lucas, capítulo 16. Disse Jesus aos seus discípulos: o administrador de um homem rico... Ah, tá. Antes de mais nada, deixa eu falar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui essa parábola. Eu vou contar para vocês uma parábola de Jesus Cristo, que ela é bem assim, olha. Eu quero que você imagine que aqui é uma fazenda. Uma fazenda, bem aqui no meio, existe uma casa. Essa casa que está aqui no meio, ela é do administrador dessa fazenda. Então, aqui tem plantação disso, aqui tem plantação de outra coisa, plantação, esse daqui trabalha com peixe, trabalha com gado, trabalha tudo. Essa pessoa aqui é dona disso tudo. Na época de Jesus Cristo, geralmente quem administrava a fazenda, quem administrava isso tudo, ou era um servo, ou era um escravo de confiança. Então, Jesus Cristo ele vai contar uma parábola de um homem que tinha um terreno, tinha uma fazenda, e ele tinha um administrador. Um administrador. Para que serve o administrador? O administrador,
era a pessoa que tomava conta do dinheiro do patrão. Então ele recebia dessas pessoas, ele tomava conta para quem era vendido o peixe, para quem era vendido a pimenta do reino, para quem era vendido o azeite. Então, era vendido para essas pessoas aqui. Está dando para vender bem. Aqui são as pessoas da cidade, vamos dizer assim. Várias pessoas. Então, essas pessoas vendiam para cá, e quem é que recebia? Quem é que tomava conta do dinheiro do dono da fazenda? O administrador. Essa parábola de Jesus Cristo conta que tinha um homem que foram falar para ele, para o dono da fazenda, que o administrador estava enganando ele. Não estava correto nas coisas que ele estava administrando. Então o que o dono da fazenda fez? Ele chama esse administrador aqui, chama o administrador e fala, olha, não dá mais para você trabalhar aqui comigo. E esse homem ele fala, mas como é que eu vou trabalhar agora se eu não tenho mais força? E eu vou ler para vocês, e vocês vão entender muito bem. Então Jesus diz aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele os chamou e lhes perguntou o seguinte, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Eu quero que você preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo meu administrador. O administrador então disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que eu vou fazer agora? Para cavar eu não tenho força, também para mendigar eu não vou mendigar, eu tenho vergonha. Versículo 4, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer para quando eu perder o meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então, o administrador chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você está devendo ao meu senhor? O homem respondeu, 100 potes de azeite. O administrador então falou o seguinte, faz o seguinte, pega o papel, a caneta aí depressa, é 100, escreve 50. A seguir, ele perguntou para outra pessoa, que também estava devendo o seu patrão. E você, quanto é que você deve o meu patrão? Eu devo 100 tonéis de trigo. O administrador falou o seguinte, pega a caneta aí, escreve só 80. O senhor da fazenda, olha a doideira. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos do que no trato uns dos outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que, quando ele acabar, estes os receberão na morada eterna. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdades e riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então vamos lá. Aí você fala assim para mim, William, eu não consegui entender muita coisa. Você vai entender porque eu vou te explicar versículo por versículo. Talvez você já tenha, quem aí já leu essa parábola e não compreendeu? Porque tem um elogio aqui por uma pessoa que está sendo desonesta. Não é isso? Jesus Cristo está elogiando uma pessoa desonesta. É isso? Quem aí já leu e falou, William, eu não tinha compreendido, também não compreendi agora. Eu vou te explicar. Versículo por versículo. Vamos lá. Então vamos começar. Na parábola de Jesus Cristo, olha, versículo 1. Primeira coisa,
O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. O que acontece? Você tem que entender que todas as pessoas nesse planeta aqui, onde é que eu estou? Lucas, capítulo 16. Você tem que entender que todas as pessoas desse planeta, elas são consideradas mordomos. Você que é mulher, você que é homem, todas as pessoas, elas são consideradas mordomos. Mordomos de quem, William? De Deus. Porque todas as coisas que você vê por aí, elas são de Deus. Então, primeira coisa, esse homem aqui, o administrador, ele foi acusado de estar desperdiçando os bens do seu patrão. Primeira coisa que você tem que entender, você tem que ter responsabilidade com as coisas que Deus coloca na sua mão. Todos nós temos coisas, temos bens para administrar. William, eu não tenho nada, você tem. Você tem. Eu vou te citar aqui várias coisas. Às vezes você não tem dinheiro, mas às vezes é o tempo. Você tem que administrar o seu tempo. Você tem que administrar seu dinheiro. Você tem que administrar seu relacionamento. Todas as pessoas, presta atenção, todas as pessoas, elas têm como administrar as coisas. Só que a maioria delas, elas não administram nada. Elas não administram as suas emoções, elas não administram o seu lar, ela não administra a sua língua, ela não administra o seu piu-piu, ela não administra a sua pepeca, não administra a sua língua, não administra o seu olho para tudo que vê o mal. É uma pessoa fofoqueira, não consegue conter as suas emoções, não administra nada nesse planeta. E você tem que entender que todos nós temos recursos para administrar. Então você é um administrador, você é uma administradora. Então, no primeiro versículo, o que acontece? Acontece que esse homem ele é chamado pelo seu patrão porque ele estava administrando de uma forma errada. No versículo 2 diz o seguinte: então o patrão chamou e perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Eu quero que você preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Então vamos lá, presta atenção nisso daqui, olha. Esse versículo está dizendo aqui a respeito da necessidade que nós temos que ter na nossa vida. A nossa vida, ela é uma prestação de contas. Escuta isso. A nossa vida, ela é uma prestação de conta. Se você observar, tudo na nossa vida, aquilo que você tem hoje, é o resultado de algo que você já fez. Sempre vai ser uma prestação de contas. Por quê? Porque aquilo que você planta, um dia você colhe. Então, esse homem aqui, olha, no versículo 2, ele está dizendo, é responsabilidade sua. O dono da fazenda está chamando o administrador. É você. Você já imaginou o administrador da sua vida, o dono da sua vida chamar e você, olha, você vai ter que prestar conta comigo, pois é isso que Jesus Cristo está dizendo que vai acontecer. Um dia, vem aqui, olha, a sua alma, ela vai prestar contas com Deus. E aí, o que acontece? Não tem como você culpar outras pessoas, é você, a responsabilidade é sua. Sabe quando você às vezes vive aqui nesse planeta, mas você é uma pessoa que você não se posiciona em nada. Você tem medo de falar as coisas que você acredita. Você é uma pessoa, às vezes, que tem medo de viver a vida que Deus te deu e acaba deixando com que outras pessoas comandem você, comandem a sua vida, comandem os seus pensamentos, comandem a forma com que você tem que viver. Porque você não quer aquele trabalho, mas às vezes você foi pressionado pela família e hoje em dia você tem uma profissão que você detesta. Você não se posiciona. Não se posiciona às vezes para não desagradar os amigos. Não, nós somos amigos, não fale em política. Como assim? Você pode perceber, quando você se reúne com os seus amigos, aqueles que você chama de amigos,
Você não pode falar sobre religião. Olha a doideira que é o ser humano. Olha a doideira. Você se reúne com as pessoas que se dizem ser seus amigos, só que lá, nesse local, você não pode falar sobre religião, você não pode falar sobre política, e você não pode falar mais sobre o quê? Às vezes time de futebol. Você não pode falar, mas como é que é? Mas se são meus amigos. Não são seus amigos. Quando você tem realmente amigos, o que acontece? Você pode falar, você pode ouvir. As pessoas não vão se ofender. Você tem que se posicionar nas coisas que você acredita. Então vamos lá. Versículo 2. Está falando a respeito do quê? A respeito de prestar contas. Sabe o que acontece? Tudo aquilo que você já fez na sua vida, que você não se arrependeu. Às vezes você fez coisas, entenda isso que eu vou te falar. Às vezes você fez coisas na sua vida que você não sabia que era errado fazer. Quando você reconhece isso, Deus ele te perdoa. Deus ele diz que ele tira do pensamento dele. Deus tira do pensamento dele as coisas que você já fez no seu passado, que hoje em dia você se arrependeu e não faz mais sentido para você fazer. Então, realmente, essa pessoa, ela está arrependida. Quando ela se arrepende, é uma vida nova que ela começa. Quando você começa uma vida nova, foi uma decisão que você tomou. E essa decisão vai fazer com que você, o dia que você for prestar contas, você seja um servo fiel. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então Jesus Cristo ele está falando aqui, olha, a vida ela é uma prestação de contas. Nós devemos estar todo o tempo cientes na nossa vida a respeito das nossas ações. Você tem que entender que tudo aquilo que você faz vai ter consequências na vida de outras pessoas, vai ter consequência na sua vida também, e você vai responder pelas suas escolhas. Aqui na terra e também no céu. Você vai responder pelas suas escolhas. Sempre vai ser assim. Por que, William? Porque aquilo que eu planto, eu colho. Lei. É uma lei. Lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas. No versículo 2, Jesus Cristo conta que esse homem diz o seguinte: o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que eu vou fazer agora? Cavar, eu não tenho força para cavar. Tenho vergonha de pedir, de mendigar. O que eu vou fazer aqui agora? Então você vê nesse texto aqui, que esse homem está preocupado. Ele já deve ser uma pessoa de idade. Ele não tem mais força. Ele está preocupado com a sua imagem também. O que as pessoas vão falar de mim se eu não tenho força para carregar as coisas? Mendigar, eu não vou mendigar, não. Ele está preocupado com a imagem dele também. Willy, na minha vida, o que isso serve? Você pode perceber que esse homem que Jesus Cristo está falando aqui, ele está reconhecendo as suas limitações. É isso que você precisa, às vezes, fazer na sua vida também. Reconhecer que tem coisas que você ainda não dá conta de fazer, mas que você pode aprender. Você tem que saber que, às vezes, o seu corpo já não aguenta mais aquilo que aguentava antigamente. Então, você tem que olhar para você. Ah, não, William, mas eu não vou desistir. Isso não é desistência. Isso não é desistência. É você ser uma pessoa madura. Esse homem aqui, olha, ele está dizendo que ele não tem mais força. E, às vezes, você precisa reconhecer. Nesse versículo 3 também mostra a preocupação que esse homem está. E o que acontece? Você vai perceber que quando o homem fala que ele não vai mais trabalhar ali na fazenda, esse homem ele fica preocupado e ele busca resolver isso. Ele está em um momento de crise ali, porque ele vai ser despedido. Você vai ver que às vezes vai ter momentos na sua vida que você vai ter várias crises.
Tem pessoas que têm crises a respeito de identidade. Você não sabe quem você é. Você não sabe para que foi que você nasceu. Você não sabe o que é que você tem que fazer aqui nesse planeta. E aí dá o quê? Uma crise de identidade. Tem crises no relacionamento, tem crises financeiras, crises de saúde, vários tipos de crises. Esse homem aqui, ele está passando por uma crise. E de repente, ele diz o seguinte no versículo 4. Eu já sei o que eu vou fazer. De repente. De repente. Tem pessoas que quando vem um momento difícil na sua vida, elas desistem. Esse homem aqui, ele rapidamente ele toma uma atitude. Então vamos lá. Eu já sei o que eu vou fazer para quando eu perder o meu emprego aqui, para as pessoas me receberem em suas casas. Então ele já toma uma decisão. Meu patrão já vai me despedir, eu não vou fazer isso, mas eu já sei o que eu vou fazer para quando eu perder o emprego aqui, é para as pessoas me receberem em suas casas. Sabe o que acontece? Jesus Cristo está falando aqui que esse homem, ele decide agir rapidamente. Tem pessoas que em momento de crise, elas não agem. Elas ficam traumatizadas. Elas querem tirar a própria vida. Em momentos de crises, quando você está com crise no relacionamento, às vezes você está com problema com seu marido, com a sua esposa, é como se os seus filhos não existissem mais. Seu propósito de vida já não existe mais. As pessoas, seus amigos já não existem, ninguém mais. Seu trabalho, você perde completamente o foco. Acabou tudo por causa de um problema. Esse homem aqui, ele está com um grande problema na vida dele, mas imediatamente ele resolve fazer o que? Eu já sei. Jesus Cristo está falando aqui que esse homem ele vai agir. E ele vai agir de uma forma astuta. Aí você fala, William, eu não sei. Eu não sei o que é uma forma astuta. Uma forma astuta é quando você é uma pessoa que você começa a perceber as coisas de forma inteligente. Você vai tomar decisões rápidas. E a astúcia, ela tanto pode ser positiva quanto negativa. A astúcia de uma pessoa tanto pode ser para o bem quanto para o mal. Então esse homem aqui, o que acontece? Esse homem, ele, no versículo 4, ele diz o seguinte, olha, eu já sei o que eu vou fazer para que as pessoas me recebam nas suas casas depois que eu for demitido aqui. Então esse homem, ele já cria um plano ali de criar laços com as pessoas aqui, olha. De criar laços com essas pessoas, porque esse daqui, olha, o dono da fazenda já não vai querer mais ele. Então ele, imediatamente, ele pensa em como é que eu vou resolver isso daqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? Em momentos de dificuldades, você sempre tem que ser uma pessoa proativa. Você sempre tem que ser uma pessoa... Esse homem aqui está tendo inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você saber que você está passando por uma situação difícil, mas você não deve se desesperar. Você deve usar essa ferramenta aqui, que é a sua imaginação, para você usar da melhor forma possível na sua vida. Às vezes você é uma pessoa que só usa a sua cabeça para te destruir. Os seus pensamentos, a sua imaginação, só é para destruir a sua vida, só é para gerar ansiedade em você. Às vezes você está com um problema no relacionamento, ao invés de você resolver, quando a pessoa sai de casa, a sua mente só fica pensando, mas como eu queria ser uma mosquinha. Você não trabalha, você não lê, você não faz mais nada dentro de casa, só imaginando o que a outra pessoa está fazendo. Você está usando algo que Deus te deu para o seu próprio mal. Entende isso? Jesus Cristo está falando nessa parábola aqui, olha, que esse homem, nesse momento difícil que ele vai ser despedido, o que acontece? Ele já sabe, ele já tem um plano, e ele já vai direto na ação. Versículo 5. Então ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto é que você está devendo aí para o meu senhor? Então vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Olha.
O administrador, ele toma uma ação. O administrador, ele começa a conversar com essas pessoas aqui, olha, ele começa a conversar com os devedores de uma forma direta. Como assim, William? De uma forma direta. Sabe quando às vezes você está com um problema na sua vida e você fica rodeando para falar, rodeando para resolver? Esse homem, ele já chega com essas pessoas aqui, olha, com quem está devendo, e sabe que essas pessoas aqui, presta atenção, essas pessoas aqui, elas não sabem a intenção do administrador. Quando o administrador aqui chega com essas pessoas, ele faz uma proposta para essas pessoas. Mas ele já chega. E como é que fala aqui, olha? Ele já chega dizendo o seguinte, olha. Então chamou cada um dos seus devedores e perguntou. Perguntou o quê? Comunicação. Comunicação. Sabe o que acontece? Tem gente que não entende isso. A comunicação é uma ferramenta poderosa que você tem na sua vida. Sabe por quê que dentro de uma empresa, o maior problema dentro de uma empresa é a falta de comunicação? Você sabe qual é o maior problema dentro da casa, dentro de uma família? Comunicação. Comunicação entre pai e filho, mãe e filha, comunicação entre esposo e marido, comunicação. As pessoas, elas não sabem se comunicar. Às vezes você pensa que aquilo que você fala, a pessoa vai entender. Eu já falei aqui brincando às vezes, olha, eu não sei se você entende o que eu digo, mas eu compreendo tudo o que eu falo. Eu acho sensacional aquilo que eu falo, porque eu entendo tudo. Mas é claro, sou eu que estou falando para mim mesmo. Isso pode acontecer talvez com você. Você fala com seu esposo, você fala com a sua esposa, com seus filhos, você fala assim, mas eu estou sendo claro. Quem te falou? Quem te falou, às vezes a pessoa não entende o significado das palavras. Não adianta você falar. O que vale é o que a outra pessoa entendeu. Presta atenção. O que vale não é o que você fala. O que vale é o que a outra entende. Você entende isso? O que vale é o que a outra entende. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá. Esse administrador, ele já vai logo se comunicar. Escreve aí para mim. Preciso me comunicar. Escreve aí. Preciso me comunicar. Escreva aí. Preciso me comunicar. E se der, ainda escreve assim, melhor. Preciso me comunicar melhor. Escreve aí. Preciso me comunicar melhor. Isso. Por que eu estou pedindo para você escrever? Para o seu cérebro criar sinapses. Sabe quando um neurotransmissor se comunica com o outro? Falando assim, preciso me comunicar melhor. Não é só para você ouvir o que eu estou dizendo, não. É para você internalizar isso na sua vida. Eu preciso me comunicar. Você está declarando isso aí. Olha, eu preciso me comunicar melhor. Isso o seu cérebro, nesse exato momento, ele está criando sinapses disso que você está escrevendo. Eu preciso me comunicar melhor. Às vezes você não consegue melhorar no seu trabalho porque você não sabe se comunicar. Você não sabe se relacionar porque você não sabe se comunicar. O seu relacionamento é uma tristeza porque você não sabe se comunicar. Está aqui, olha, o administrador infiel, o que ele faz? Ele vai lá se comunicar com as pessoas. Então vamos lá, agora vai começar a chegar no problema, tá? Então vamos lá. Versículo 5. Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto é que você está devendo aí para o meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. Então o administrador disse o seguinte, pega o papel aí, anota depressa, escreve só 50. Versículo 7. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto é que está devendo? Eu devo 100 tonéis de trigo. Então faz o seguinte, anota aí, olha, que você só deve 80. Não é 100 não, anota aí, você só deve 80. Vocês estão prestando atenção na armação, né? Vocês estão prestando atenção no que está dizendo que eu contei aqui desde o início, que Jesus Cristo está dizendo. Então vamos lá. Versículos 6 e 7, que eu acabei de ler. O que o administrador está fazendo? Ele está procurando essas pessoas aqui e está falando, olha, anota uma dívida menor.
Por mais que você esteja devendo aqui para o meu patrão 100, anota só 50. Você aí que está devendo 100, anota só 80. Essas pessoas aqui, provavelmente, elas não estavam sabendo dessa astutice desse administrador. Agora, sabe o que é interessante? Esse homem aqui, que está passando por uma crise, esse administrador, ele rapidamente, ele age para quê? Para criar um relacionamento com essas pessoas. Por que isso, William? Para depois, no futuro, ele ter aonde se apoiar. Você vai perceber que quando você ajuda as outras pessoas, você vai estar criando uma rede de apoio. O que é rede de apoio? Tem muitas pessoas por aí, quando você escutar algum coaching por aí, palestras, as pessoas vão chamar isso de networking. Você precisa construir networking na sua vida. Essa é a palavra que eles vão usar. Networking é essa mesma rede. Sabe? Então, quando você ajuda as pessoas, em algum momento, se você ajuda muitas pessoas, nem todas vão retribuir essa ajuda para um dia na sua vida. Mas quando você precisar, provavelmente elas irão te ajudar. Por quê? Porque elas sentem gratidão por isso. E é isso que esse homem aqui está fazendo. E agora começa o problema. Por quê? Porque esse homem recebe um elogio. Jesus Cristo ele diz o seguinte, olha isso. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Aí você fala assim, agora eu não entendi. Então quer dizer que Jesus Cristo está dizendo aqui que esse homem ele foi elogiado por ter enganado, porque o dinheiro era dono da fazenda. Não é isso? Aí você fala, William, esse homem aqui enganou todo mundo. Pois então, presta atenção. Jesus Cristo, talvez você já chegou a ler isso daqui e nesse momento você travou. Porque muitos cristãos, quando eles leem isso daqui, às vezes eles param nessa parte. Por quê? Porque aqui está dizendo que o Senhor elogiou o administrador desonesto. Só que você tem que entender que o elogio não é para a desonestidade desse homem. O elogio é para a prudência. É para a atividade. É no agir que esse homem tem. Tanto é que Jesus Cristo ainda continua dizendo o seguinte, olha, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns dos outros do que os filhos da luz. William, o que isso quer dizer? Vamos lá. O Senhor elogiou o administrador infiel. Então presta atenção que eu quero te explicar detalhadamente para você não achar que essa atitude aqui, é digna de elogio. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo. O que é que Jesus Cristo está falando aqui a respeito desse elogio? Jesus Cristo ele está falando que a astutice desse homem. Jesus Cristo está reconhecendo que ele agiu de uma forma inteligente, mais do que muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Tem tantas pessoas por aí que não são pessoas más. Só que elas não agem. Elas não fazem aquilo que precisa ser feito. Logo, elas não fazendo, elas não terão resultados. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Sabe o que acontece? Você vai perceber que quando chega nessa parte, aquilo que nós aprendemos, o que acontece? Esse dinheiro que está aqui, ele é desse dono aqui. Então, como é que um mordomo ele vai dar desconto por algo que não é dele? Se está devendo 100, anota 50. Ele está fazendo amizade com essas pessoas. E o que Jesus Cristo, o que é elogiado aqui, é o quê? É a habilidade que esse homem tem em lidar com situações difíceis. Você entende isso? O elogio é em relação à prudência, ao cuidado
que esse homem tem em relação à vida dele, em relação ao futuro dele. Você está entendendo? É a busca pela solução do problema que ele está tendo na vida dele, e não em relação à desonestidade dele. Aí, Jesus Cristo ele ainda continua. Os filhos deste mundo, que são os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Aí você fala assim, William, não entendi. Observa dentro das cadeias. De vez em quando você recebe uma ligação no seu celular. Olha, transfere um Pix, faz isso para mim, faz isso. O cara está ligando de dentro da cadeia. Aí quando você vai ver, é um golpe. Agora você acha que essa pessoa que está lá na cadeia, presta atenção nisso, essa pessoa que está lá na cadeia, ela pegou o telefone e ligou diretamente para você, assim do nada? Não, não foi isso que ela fez, não. Olha isso, essa pessoa provavelmente tem alguém que entenda de psicologia, eles estudaram uma forma de falar através do telefone para te enganar. Eles gastaram energia, eles gastaram tempo, eles estudaram as coisas que vão falar para você para te enganar. Esses golpes que é dado por aí não é do nada, é planejado. Por quem? Pelos filhos das trevas. Você vai perceber que tem pessoas por aí que elas enganam os outros. Você acha que quando uma pessoa vai enganar a outra, é assim, de repente, não, eu vou te enganar. Não, é planejado. Aí sabe o que acontece? Jesus Cristo está falando, essas pessoas, elas planejam, elas pensam, elas gastam o tempo dela. Nossa, quando você vê esses golpes assim, por telefone, dá vontade de você tirar o chapéu para essas pessoas e falar, caramba, que sensacional isso que o cara criou, sabe? Só que é usado para o mal. Jesus Cristo está falando que você crê em Deus, mas você é uma pessoa parada, é uma pessoa que não gosta de aprender, é uma pessoa que não gosta de ensinar, é uma pessoa que só vive deitada, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não investe em você, é uma pessoa que não busca conhecimento, é uma pessoa que não se junta com outras pessoas para viver o seu propósito de vida. Filho da luz é mais parada do que os filhos das trevas. Olha isso. Você está entendendo o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Quando você vê por aí essas pessoas que fazem estelionato, você acha que é da noite para o dia? Não, não é não. As pessoas planejam com cuidado, sabe? Eles vão verificar quais são as palavras que vão falar por você pelo telefone. Aí você não quer tirar um minuto da sua vida para aprender nada. Presta atenção aqui, olha. Pois os filhos deste mundo, as pessoas que não conhecem Deus, os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Olha isso. Você diz assim, William, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, mas você não faz nada. Não faz nada em prol do reino. Quantas vezes essa semana você já falou a respeito da palavra de Deus para alguém, a respeito do reino? Vamos lá, esse mês, quantas vezes você já falou para alguém a respeito da palavra de Deus? Quantas vezes você parou essa semana para aprender algo novo na sua vida? Quantas vezes? Entende isso? Às vezes você é uma pessoa que não gosta de pensar, não gosta de ler, não gosta de aprender. Só quer o resultado, mas não quer plantar nada. Os filhos das trevas estão plantando. Os filhos das trevas estão se encontrando para assaltar banco, para roubar, para fazer o mal. E você? Você está pelo menos parando na sua casa para estudar também? Você está entendendo? Jesus Cristo está falando dos filhos das trevas. Olha, escuta isso que eu vou te falar. Tem gente às vezes que não entende isso. Por que é que fulano tem uma vida boa aqui na terra, né? E eu não tenho uma vida, sendo que eu estou com Deus, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Funciona assim, olha.
o sol, todo dia, ele nasce, ele se põe para todas as pessoas. Para quem é ímpio, para quem é justo e para quem não é justo. Ele nasce para todo mundo. É desse jeito que funciona. E qual é o maior problema? O maior problema é justamente isso. Os filhos das trevas, às vezes eles têm mais vontade. Eles têm mais vontade. Os filhos das trevas, eles têm mais garra. O cara está preso lá dentro da cadeia, mas ele não para. Você já pensou num negócio desse? Ele não para. Ele está de dentro da cadeia querendo tirar dinheiro de você. Fazendo golpe de dentro da cadeia. Ele não para, ele não sossega. E você? É isso que eu estou te falando. Você acha que ele pega o telefone do nada? Não. Ele vai aprender. Ele gasta tempo dele para aprender lá. Os filhos das trevas. Você consegue entender isso? Então vamos continuar aqui para não se prender a respeito disso. Versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para você usar o dinheiro, no caso, a respeito aqui da parábola, né? Então Jesus Cristo está dizendo, que foi? Fizeram aqui uma pergunta? Evaldo? Eu não tô lendo agora, viu, Evaldo? Você colocou interrogação aqui, não apareceu nada, mas senão eu acabo me desconcentrando. Gente, olha, clica na tela aí, viu, para subir aí os coraçõezinhos. Escreve aí para mim, tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Evaldo, não chegou nenhuma pergunta aqui para mim, tá? Mas no final você pode perguntar aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só dar continuidade aqui. Jesus Cristo ele está falando aqui no versículo 9 que nós devemos usar o quê? O dinheiro que é desse mundo, para quê? Jesus Cristo está falando para nós usarmos os recursos materiais, aquilo que a gente tem aqui nesse planeta, para construir relacionamentos. Olha isso. É aquilo que eu falei. Quando você vê um coach, palestra, eles vão chamar isso de networking. Você já sabe essa palavra. Você precisa construir network. É o quê? Relacionamentos. Porque em algum momento da sua vida, você pode precisar. E o que Jesus Cristo está falando aqui? Esse homem, ele mereceu elogio pela atitude dele de saber, de pensar no futuro dele. Não pela enganação que ele está fazendo, mas ele agiu. É isso que eu estava falando para você. Os filhos das trevas, eles são mais destemidos, muitas vezes, mais do que os filhos da luz. Então, Jesus Cristo ele está sugerindo aqui que os relacionamentos que nós fazemos aqui, ele pode ter valor eterno. Ele diz o seguinte, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas celestiais. Jesus Cristo ele está falando para as pessoas, e Jesus Cristo não é contra o dinheiro não, tá? Como algumas religiões pregam por aí. Jesus Cristo é contra tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Jesus Cristo é contra tudo aquilo que uma pessoa coloca em primeiro lugar, além de Deus. Se você coloca o seu time de futebol na frente de Deus, é a mesma coisa do dinheiro. Se você coloca o seu trabalho, se você coloca qualquer coisa na frente de Deus, Jesus Cristo ele diz que uma pessoa assim não é digna de ser chamado seguidor dele. Então, Jesus Cristo ele está mostrando aqui uma maneira boa das pessoas usarem o dinheiro, que é o quê? Sabe quando às vezes você tem dinheiro e você pode usar seu carro para alguma coisa, sua casa para alguma coisa, para você fazer amigos. Então, versículo 10. No versículo 10, diz o seguinte,
Quem é fiel no pouco também é fiel. Nossa, aqui eu vou te falar. Eu não sei se você já leu isso daqui, mas Jesus ele começa a dar uma pedrada. É como se fosse uma pedrada na cabeça dessas pessoas. Então receba, viu? Receba aí na sua. Jesus Cristo diz assim, olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Aí você diz assim para mim, William, eu não entendi. Eu não entendi a pedrada que você falou. Jesus Cristo ele está falando a respeito da fidelidade que nós temos que ter nas pequenas coisas que nós temos que ter na nossa vida. Todos nós somos administradores aqui desse planeta. Todos nós somos mordomos de Deus. Nada que tem aqui é seu. Talvez você pense, talvez alguma pessoa pense, não, isso aqui é meu. Não é seu, você só está administrando. E talvez você seja uma pessoa tipo esse mordomo, infiel. Vou ler aqui de novo, calma aí. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Jesus está falando a respeito da fidelidade do pouco. Às vezes você tem pequenas coisas na sua vida, só que você não valoriza as pequenas coisas que você tem. Talvez na sua vida você não faça coisas extraordinárias, mas você tem pequenas tarefas no seu dia a dia. Só que tudo que você faz é mal feito. Exemplo. Às vezes você é uma pessoa que você quer ter uma casa melhor. Não é isso? William, mas é justamente isso. A sua casa é pequena, só tem um quarto, e você quer ter uma casa maior. Quero, William, eu desejo ter uma casa maior. É uma briga aqui dentro de casa porque a minha casa é maior, então. Só que às vezes você não arranca o mato da frente da sua casa. Você quer uma casa maior, mas você não cuida da casa que você mora. Você não cuida da casa que você tem. A sua casa, por dentro dela, é cheia de teia de aranha. Você não cuida do pouco, mas quer o muito. Você tem um carro que dentro dele parece que é o caminhão de lixo do seu bairro. Não, William, eu quero, o dia que eu tiver um carro, uma Pajero, o dia que eu tiver uma Lamborghini, o dia que eu tiver uma Ferrari, ela vai andar brilhando. Presta atenção, não vai ter. Porque você não cuida do pouco. Você é um mau administrador, você é um administrador infiel, você é um mordomo infiel. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? William, eu quero ser promovido. Essa empresa não presta. Porque eu quero ser promovido, não dá oportunidade para mim. Só que você não faz nada, você só quer. Só que você não faz nada para merecer uma promoção. Você não tem proatividade em nada, só faz aquilo que você foi contratado para fazer. Não tem uma ideia, não se oferece para nada, mas quer ser promovido. Vive reclamando do chefe, mas quer ser promovido para uma empresa maior. Você não cuida nem do teu pequeno escritório. Como é que você vai querer ter uma fábrica? Ah, William, eu desejo muito ter um relacionamento como se fosse um conto de fadas. Como fosse um conto de fadas, filhos maravilhosos com cabelos encaixeadinhos, né? William, é desse jeito mesmo que eu quero morar em um castelo com um homem, com uma mulher sensacional. Deixa eu te falar uma coisa. Você pelo menos elogia a sua esposa? Você elogia o seu esposo? Vocês estão juntos no mesmo propósito? Você não cuida do pouco que você tem, você quer muito. Jesus Cristo está falando que uma pessoa, quando ela não é fiel no pouco, ela não é fiel no muito. Você sabe, uma pessoa, quando ela rouba, presta atenção aqui, olha, já vou mudar de exemplo para você entender. Uma pessoa, quando rouba uma caneta, ela rouba 1 milhão, 2 milhões, 3, ela rouba o dinheiro que for. Por quê? Se ela for infiel no pouco, ela também vai ser infiel no muito.
É o comportamento dela. Você está entendendo? Às vezes você é uma pessoa que você quer ser um empresário, você quer ter paz na sua vida, você quer ter a sua vida toda organizada, mas o seu guarda-roupa é uma bagunça. Você não arruma suas próprias roupas. Sua calcinha é toda enrolada pelos cantos. Porque você não cuida, você não administra a sua própria casa. Como é que você está querendo coisas grandes na sua vida se você não cuida do pouco que você tem? Ah, William, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer pelos outros. Faz com o que você tem. Eu já contei aqui para vocês a parábola dos talentos. Vai lá no YouTube e assista novamente, não sou eu que diz. O homem deu para os seus servos 1 talento, não é isso? Deu 2 para o outro e deu 5 para outro homem. Esse daqui correu e multiplicou, esse daqui também dobrou. O que deu 5 se transformou em 10, o outro também dobrou, e o que tinha 1 talento, o que ele fez? Enterrou. Não produziu nada. O que Jesus Cristo fala para esse homem aqui? O que é fala? Vocês se lembram o que é falado? Até o pouco que você pensa que tem, vai ser tirado de você e passado para quem já tem. Aqui, olha, para quem já tem. Por quê? Porque esse daqui enterrou. Ah não, William, mas se eu tivesse 10, eu faria um monte de coisa. Não faria, porque você não fez com 1. Quem não fez com 1, não faz com 2, não faz com 10. Ah, William, o ano que vem, daqui uns dias é o final do ano, o ano que vem eu vou fazer. Não faz. Quem não fez hoje, não faz em 1 mês, não faz em 1 ano, não faz em 2 anos. Não faz. Na parábola dos talentos, Jesus Cristo diz que Deus dá. Olha isso. Deus dá segundo a sua capacidade. Ele não dá mais daquilo que você pode suportar. Ele não dá aquilo que você não produz, aquilo que você não passa para as outras pessoas, aquilo que você não multiplica. Às vezes você é uma pessoa que você tem dom de falar, mas você não fala. Você não fala. Sabe o que acontece? Esse dom é pego e passado para uma outra pessoa, para ela fazer. Quando você não produz, o que acontece? Esse talento é passado para uma outra pessoa. Deus dá segundo a sua capacidade. William, eu quero muita coisa, mas você não tem capacidade. Não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo na parábola dos talentos. Não tem capacidade. A forma com que você trata o pouco é da mesma forma com que você vai tratar o muito também. Então esse homem aqui, olha, nós estamos no capítulo 10, né? O que Jesus Cristo está falando? Ele está falando que nós devemos administrar as pequenas coisas da nossa vida. Quem é fiel no pouco, quem não é fiel no pouco, não vai receber o muito. Entende isso? Agora o que você tem que fazer é o seguinte, olhar para a sua vida. Quais são as coisas que você está querendo? Você está querendo muita coisa, mas você está buscando capacidade para essas coisas, porque Deus dá segundo o quê? A sua capacidade. É isso que Jesus Cristo fala na parábola dos talentos. O dia que eu escutei isso daqui, o dia que eu entendi, a minha mente se abriu. Eu falo, caramba, como é que eu quero coisas grandes se eu não estou capacitado para isso? O que eu preciso fazer? Eu preciso me capacitar. Não é isso? Se Deus dá segundo a minha capacidade, o que adianta eu querer ter uma coisa enorme se vai se acabar, se vai se destruir? Por quê? Eu não sei administrar. Eu preciso melhorar a minha capacidade. Eu preciso melhorar. Quer ter um relacionamento sensacional? Melhora a sua capacidade de se comunicar. Melhora a sua capacidade de dominar as suas emoções. Melhora a sua capacidade de compreender o tempo que você perde com coisas insignificantes na sua vida. Melhora a capacidade de você compreender sobre o tempo. O tempo que você perde dentro da sua casa com brigas, com coisas que não vão levar você a lugar nenhum. E daqui uns dias você está velho, morre e acabou.
Acabou. Você entende isso? Então vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui, porque eu começo a falar e... Pronto, capítulo 16. Então vamos lá. Versículo 11. Jesus Cristo continua. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Olha aqui, isso aqui tem uma outra chave para a gente. Jesus Cristo está dizendo aqui, presta atenção. Você tem dinheiro na sua vida, você tem bens materiais, você tem a sua vida. Você não consegue administrar o que você tem. Você não consegue administrar a sua casa. Você não consegue arrumar a tua cama. Você não consegue arrumar o seu guarda-roupa. A sua cozinha está dando bicho dentro dela. A sua casa é toda imunda dentro dela. Aí você quer que Deus te confie as coisas espirituais, as coisas do alto. Você quer coisas maiores. Se você não é capaz nem de administrar as coisas materiais, quanto mais as espirituais. É isso ou não é? Vamos lá, vou ler novamente. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo, que são as coisas materiais, né? E Jesus ainda diz o seguinte, deste mundo ímpio. Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Olha, isso é sensacional, se você entender. Quem vai te confiar as riquezas? Não consegue ser uma pessoa fiel. Não consegue ser uma pessoa honesta com ninguém. Não consegue ser fiel com as coisas que são dos outros. Olha, deixa eu te falar aqui. Jesus Cristo, ele está dizendo, deixa eu tomar uma água aqui. Está fazendo sentido aí para vocês? Nossa, a live hoje está... Eu vou terminar já, viu? Mais 10 minutinhos aqui, para não ficar muito longa. Jesus Cristo está dizendo que o modo com que nós tratamos aquilo que não nos pertence fala muito sobre o nosso caráter. William, eu não entendi. Vou te dar exemplos. Sabe quando você trabalha em uma empresa e a empresa dá um carro para você fazer as coisas? E aí você passa por cima de todo o quebra-mola, você não freia, você arrebenta o teu carro com tudo. Isso fala muito sobre você. Sabe quando você vê um carro novinho assim, aí você pega um prego e vai rasgando a lateral do carro do começo ao fim. Isso fala muito sobre você. Quando você não arruma, sabe? Você não cuida da sua casa. Quando você não ajeita o seu guarda-roupa. Isso fala muito sobre você. Tem gente que ela chega assim para você e fala assim, me arruma o teu nome para eu tirar um carro. Eu trabalhei muito tempo com carro, né? Eu acho que eu já contei aqui para vocês. Eu tinha uma loja de carro durante quase 15 anos. E acontecia muito isso. As pessoas iam lá, o carro é para você? Não, eu arrumei o nome de uma outra pessoa para tirar o carro para mim. Você vai ver que a pessoa, ela não cuidou do próprio nome. Aí ela vai pedir o seu nome para você tirar o carro para ela. Ela não cuidou do próprio. E para terminar, Jesus Cristo, versículo 13. Aliás, o 12, né? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Presta atenção, mais uma vez. Jesus Cristo não tem nada contra o dinheiro. Tá? Jesus Cristo coloca aqui o dinheiro no mesmo patamar que Deus. Para algumas pessoas, o dinheiro ele é mais do que Deus. E é sobre isso que Jesus Cristo está falando. Não dá para você servir a dois senhores. Sabe o que é interessante? O nosso cérebro,
ele não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, para quem não sabe aí, se você tem um bebê recém-nascido, e ele começa, geralmente depois dos 12 dias, começa a ter cólicas, né? Começa a ter cólicas. E se você não estiver dando remédio para ele, você vai ver que eles sofrem muito. Até mesmo dando remédio, às vezes o remédio não é o suficiente. E o que você faz para parar esse choro? Você chega no ouvido do bebê, e você faz bem alto assim, olha. Alto. O bebê ele para de chorar. Mas por quê? Porque o cérebro dele tirou a concentração da dor e agora está aqui, olha, no chiado. Ele não está prestando atenção mais na dor, na própria dor, ele está prestando atenção no chiado. Então o cérebro se desconcentra daquela dor e passa a prestar atenção no chiado. Não tem como você se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você se dedicar à pornografia, não tem como você se dedicar ao dinheiro, não tem como você se dedicar à traição, não tem como você se dedicar a enganar as pessoas e a Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Você vai ver que Jesus Cristo ele diz que aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ali estará o seu tesouro. Você tem que prestar atenção na sua vida sempre aonde é que está o seu tesouro. Se você não sabe qual é o seu tesouro, Jesus Cristo ele fala de tudo. Jesus Cristo ele faz um resumão de tudo. Ele diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas da sua vida. Primeiro ponto, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, William, o próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, o mesmo amor de Deus, ele é jogado para você. Você passa a ter esse amor que não é teu. Esse amor é de Deus. Com esse amor, você sente paz, você trata bem o seu próximo. Você ama o seu próximo. Entende isso? Pronto, resumiu tudo. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto, está resumido tudo. Jesus Cristo ele termina isso que ele está falando, eu também vou terminar aqui, dizendo o seguinte: eu quero que você entenda que todos os dias quando você acorda, todos os dias, viu? Todos os dias quando você acorda, você tem duas opções. Ou você serve a Deus, ou você faz as coisas para o diabo. Quando você acredita que você não está fazendo nem para um e nem para outro, saiba que você já está fazendo. Quando você não se posiciona na sua vida, você já está fazendo. Quando você diz que não faz mal para ninguém, só que você também não faz bem para ninguém, você já está se posicionando. Como assim, William? Eu não entendi. Eu vou explicar mais uma vez para você. Tudo nesse planeta é mal. Um dia o homem, ele desobedeceu a Deus e Deus amaldiçoou esse planeta. Amaldiçoou esse planeta. Então, quando você olha para as coisas, você pode ver na sua casa. Você já viu por aí barata, espinho, pragas. O que são isso? Isso são coisas do mundo. Essas são coisas do mundo. Eu gosto de usar esse exemplo, porque quando você compra um terreno, William, eu não me posiciono em lugar nenhum. Eu não faço bem por aí, mas eu também não faço mal para ninguém. Então eu sou uma pessoa boa. Presta atenção. Quando você não planta, você vai colher do mesmo jeito. Só que você vai colher ervas daninhas. Você vai colher pragas. É só você pegar um quintal na sua casa, limpa ele todinho e não planta nada. Para você ver, vai nascer. Vai nascer mato. É da mesma forma na nossa vida. William, eu não ajudo ninguém, mas eu também não atrapalho ninguém. Você está tomando uma decisão.
Não tem como você ficar em cima do muro. Quando você fica em cima do muro, você já está decidindo. Você já está decidindo. Não tem como você servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, a parábola de Jesus Cristo hoje, o mordomo infiel. Presta atenção nisso que eu quero terminar a live aqui. O elogio que é dado para esse mordomo infiel é a respeito da atitude que ele tem de fazer. Presta atenção que às vezes na sua vida você não tem as atitudes que você deveria ter. E os filhos das trevas, eles estão fazendo bem mais do que você. Eles estão correndo atrás. Eles estão em busca de fazer o mal. Eles estão em busca de enganar, em busca de estuprar, de roubar, de fazer um monte de coisa. E eles estão planejando para isso. Você para planejar as suas coisas? Você para aprender? Não. Então pronto. Você já sabe. E da mesma forma, se você quer coisas grandes na sua vida, o que você tem que fazer? O que Jesus? Seja fiel no pouco. Seja fiel do pouco. Sua família é pequena, é só você e sua esposa? Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Você quer ter vários filhos? Você ainda não tem. Então cuide só da sua família que você tem nesse momento, que é só a sua esposa ou o seu esposo. Cuide do seu carro, cuide da sua casa, cuide do seu guarda-roupa, da sua cama, das suas roupas. Cuide daquilo que você tem. Não queira amar aquilo que você não tem. Ame e agradeça aquilo que você tem. Quando você é um ótimo administrador do pouco, Deus colocará o muito na sua mão. Tenha uma boa noite para vocês. A parábola do mordomo infiel. Eu espero que não tenha ficado dúvidas na sua mente sobre o elogio que é dado para esse servo infiel. Boa noite. Deixa eu agradecer aqui, viu?